Momento Gospel. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Basta, o tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Entregou a resposta a Daniel quando estava preso na cova dos leões. É o mesmo Deus que está hoje aqui pra te dar vitória em nome de Jesus. Mostra tua força, Pai, levante
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos, 17h58, uma excelente tarde de segunda-feira, exatamente 21, mês 11 de 2016, com a graça, com a permissão e pela vontade deste Pai maravilhoso, deste Pai que nos ama, deste Pai que nos perdoa, deste Pai que nos abraça, deste Pai que mostra a tua força diante de todos aqueles que atentam contra ele e contra os seus. Mostra a tua força, Pai, porque o povo ainda não conhece a tua força, porque o povo ainda não conhece como tu és poderoso. Agora na Serra são 17h59, já está presente o mensageiro, o portador da palavra de Deus, o portador da palavra do Pai, o portador da palavra do teu Filho amado Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo o que Deus, o Pai, exatamente o seu Filho Jesus, quer que nós ouvimos hoje. Não sei como é que foi o seu dia, não sei como é que foi o seu final de semana, não sei exatamente o que você está fazendo, não sei no que você acredita, não sei no que você crê, mas de uma coisa eu tenho certeza. A partir de agora eu convido você para conhecer uma pessoa maravilhosa, para conhecer uma pessoa que realmente nos anima, nos dá a força, nos dá o de comer, nos dá exatamente o essencial, a vida para que eu possa acordar, a vida que eu possa trabalhar, a vida que eu possa chorar, a vida que eu possa abraçar, a vida que eu possa caminhar, a vida em tudo que for permissível pela vontade de Deus. Agora na Serra são 18 horas, eu quero já agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor grandes coisas tem feito, não só na minha vida, mas eu tenho certeza que tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que o nosso Deus, o Deus Pai, por toda a sua força, mas Ele também tem o seu jeito carinhoso, Ele tem seu jeito amoroso de nos abraçar, de nos corrigir, de nos ensinar, de nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Nós temos um Pai poderoso que realmente Ele quer o melhor para os seus filhos. Nós temos um Pai que realmente cuida de nós. Nós temos um Pai que nos ama. E nos ama tanto que Ele permitiu que o seu filho, o seu único filho, pudesse vir e fazer-se como homem, e fazer-se como eu e você, exatamente andar pela terra, andou exatamente, comeu, bebeu, divertiu, realmente participou de reuniões, mas ele participou daquilo que agradava ao Pai. Jesus exatamente nos ensinou e nos ensina até hoje que podemos estar no meio dos povos, podemos estar exatamente em qualquer lugar, mas desde que nós estejamos sempre na presença do Pai, que nós sempre buscamos fazer aquilo que agrada o Pai, porque assim, com certeza, jamais o inimigo vai se levantar contra você ou até contra mim. Por mais seja a adversidade que você hoje esteja passando, de repente hoje você não teve um pão para comer, de repente você não teve um prato de arroz ou feijão para comer, de repente você não teve tempo até mesmo de agradecer ao Pai pela sua vida. Mas não se preocupa não, porque Ele nos conhece. Por isso, o seu Filho, na sua cruz, quando estava à morte, falou para o Pai: Pai, perdoa a eles, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que nós estamos desorientados neste mundo, sem saber o que nós queremos, sem saber o que praticamos, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. Mas Deus sempre tem uma palavra que vai nos mostrar exatamente o caminho, a verdade e a vida. Jesus sempre vai mostrar para mim e para você que o melhor desta terra é seguir Jesus, que o melhor desta terra é amar o Pai, que o melhor desta terra é estar em obediência, é estar exatamente cumprindo aquilo que Deus quer. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos, 18 e 3, vamos à nossa oração. Vamos agradecer ao nosso Deus porque estamos terminando. Para muitos já encerrou o trabalho, estão chegando agora do trabalho, para muitos estão ainda indo trabalhar.
Para muitos estão já nas praças públicas, nos pontos de ônibus, aonde você estiver. Não importa a sua religião, não importa o seu credo, não importa o que você esteja fazendo. O mais importante é que se você puder emprestar o seu ouvido e abrir o seu coração, deixa Jesus falar com você. Usando o mensageiro desta tarde, usando o que está escrito na sua Sagrada Escritura, para que eu e você possamos mais ficar próximo do Pai, podemos ficar mais próximo de Jesus, podemos ficar mais próximo de Deus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão,
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero estar nesta tarde maravilhosa cumprimentando a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero também alcançar todos com a paz do Senhor e, além da paz do Senhor, uma boa tarde. Eu quero estar louvando a Deus por essa riquíssima oportunidade de estar ministrando a palavra dEle nesta tarde, porque o Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, me resgatou, me perdoou meus pecados, lavou-me pelo sangue dEle, pelo sangue de Jesus Cristo, e escreveu meu nome no livro da vida e me deu a oportunidade de estar ministrando a palavra dEle. E o meu primeiro agradecimento é para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estender esta oportunidade de agradecimento para o Djalma, a qual me fez o convite nessa tarde. Bem, amados irmãos, e a todos aqueles que estão escutando e ouvindo e vendo essa palavra nesta tarde, eu quero estar orando a Deus nesse momento para já passar para os irmãos, ministrar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado e eterno Deus que está nos céus, eu quero glorificar o Teu santo e eterno nome. Eu quero louvar o Senhor. O Senhor é o Deus eterno, o Deus glorioso, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus imutável. Não há outro Deus além do Senhor, porque o Senhor é o único Deus. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcança, Senhor, a vidas que estão, Senhor, na amargura, a vidas que estão, Senhor, nas drogas, na bebida, Senhor, na prostituição, através da Tua palavra, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Liberta pessoas, ó Pai, que está encarceradas, que está presa pelas garras do adversário, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, todos, literalmente todos, ó Pai, as famílias a qual está, Senhor, ao alcance desse microfone, nas caixas, ó Deus, de som, em nome do Teu Filho Jesus Cristo,
É o que eu te peço nessa tarde. Amém e amém. Amados irmãos, eu quero estar deixando uma palavra aqui, uma palavra de advertência, uma palavra de reflexão para todos, porque o fim está perto. O fim está perto da igreja do Senhor ser arrebatada. E depois que a igreja do Senhor ser arrebatada, vai ter um catástrofe nessa terra. Vai vir o juízo de Deus para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, o Filho dele, como seu único e salvador de suas vidas. Eu quero estar deixando aqui, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, e o versículo 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse são fatos espirituais antes do arrebatamento da igreja. Apocalipse são fatos expectantes durante o arrebatamento da igreja. Apocalipse é um livro terrificante, ou seja, terrível, depois do arrebatamento da igreja. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, a qual andou com o Senhor Jesus, pregando, ensinando, ouvindo a palavra do Mestre, aprendendo a doutrina do Todo-Poderoso, sendo manso, aprendendo a ser humilde, aprendendo a ser calmo. Ele viu os feitos do Senhor Jesus. Ele viu os milagres do Senhor Jesus. O Senhor Jesus esteve com os 12 apóstolos durante 3 anos e meio, como diz a Bíblia Sagrada. Mas depois da morte do Senhor Jesus, eles tinham que fazer aquilo que foi ordenado pelo Mestre: pregar o Evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, seguindo para a Judéia, até os confins da terra. E nós sabemos, a Bíblia revela que o apóstolo João foi um apóstolo mais chegado do Senhor Jesus, porque se destacou mais do ministério do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para ele, quando estava em vida, que ele não morreria de uma morte trágica, de uma morte cruel, pelos romanos, pelos seguidores daqueles que perseguiram o Mestre e os seus discípulos. O Senhor prometeu para João que ele morreria de uma morte natural. A Bíblia fala que o Apocalipse foi escrito pelo João na ilha de Patmos, por volta do ano 96, 97. O apóstolo João estava preso nessa ilha por causa do testemunho da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus, a qual ele testemunhava que o Senhor Jesus Cristo fez na vida dele e aquelas pessoas que ele acompanhou durante esses 3 anos nas várias cidades a qual ele caminhava. Enquanto o Senhor Jesus estava com eles, ele estava protegido, não precisava fazer aquilo que o Senhor determinava ainda, mas depois que o Senhor cumpriu cabalmente aquilo que o Pai determinou para o próprio Filho Jesus Cristo, ele tinha que fazer a obra dele, a obra missionária. João, juntamente com Pedro, começou a evangelizar, a fazer missão em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. E a Bíblia diz que João, ele era conhecido como o apóstolo do amor, depois do batismo com o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Depois do batismo com o Espírito Santo, esse homem que era outrora nervoso, outrora esse homem era um homem que queria matar pessoas apenas com palavras,
Mas agora, depois de combatido com o Espírito Santo, ele se torna um homem humilde, um homem manso, um homem cheio de amor de Deus. E agora ele começa a evangelizar, fazer missão e falar do amor do Senhor Jesus, a qual o Senhor Jesus tinha ordenado a ele. E a Bíblia diz que ele começou agora a fazer missão, mas em Roma, os romanos começaram a perseguir os discípulos do Senhor Jesus. Mataram os seus companheiros, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, e ele ficou por último. Ele estava agora isolado na ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos, quando veio o Senhor Jesus, dando a ele a revelação do Apocalipse. O Senhor Jesus falou para ele escrever as coisas que iriam acontecer naquele tempo, no período do João, a qual ainda estava vivo, do tempo depois, e depois do arrebatamento da igreja. E João cabalmente escreveu o que o Senhor Jesus Cristo ordenou para ele, mostrou para ele as coisas que iriam acontecer depois que o Senhor viria arrebatar a sua igreja. Sabemos nós que estamos esperando a trombeta tocar. A qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. Mas enquanto não é arrebatada, nós estamos aqui para falar do amor do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, no próprio livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto o Filho não veio ainda para julgar, mas depois, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, vai vir um árduo julgamento para aqueles que não quiseram a salvação por Cristo Jesus. E agora a Bíblia diz que João escreve esse livro de Apocalipse. A Bíblia diz que tem 7 igrejas. A Bíblia diz no Apocalipse que tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. A Bíblia diz depois que o arrebatamento da igreja vier, o Deus Todo-Poderoso vai vir com juízo sobre essa terra. Durante 7 anos vai vir o período do anticristo, o líder mundial, que vai se manifestar para resolver o problema de toda a humanidade. Porém, esse resultado de intervenção vai ser falso, porque ele vai implantar uma falsa paz durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, todos vão poder comer e beber de uma forma tranquila. Não vai ter morte, não vai ter homicídio, não vai ter furto, etc, etc. Porém, depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar o que ele veio fazer nessa terra. O juízo de Deus vai começar por ele. Ele que é o anticristo, o líder mundial. E logo depois vai vir um falso profeta, a qual vai unir todas as igrejas. Bem, a Bíblia está dizendo aqui, aqueles que não aceitaram o Senhor vão passar por isso. No capítulo 21 eu disse, está escrito, quanto aos tímidos, os tímidos é aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus hoje, que estamos pregando, evangelizando, ministrando a palavra do Senhor, e nós estamos dizendo, olha, o Senhor Jesus quer te salvar, o Senhor Jesus Cristo quer perdoar os seus pecados, porque nós somos pecadores, temos que aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador Jesus. Esses são os tímidos, porque não querem aceitar o Senhor Jesus. Esses vão ter a parte deles se não aceitar o Jesus. Quanto aos incrédulos, muitos aí não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não creem que Jesus Cristo veio na terra para padecer, para morrer, para que nós possamos ter o direito da vida e vida eterna. Mas Jesus Cristo deixou escrito, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai Celestial a não ser pelo Filho que é Jesus Cristo. Aos abomináveis,
aquelas pessoas que fazem abominações na terra. Eu me lembro de Sodoma e Gomorra. Deus enviou fogo sobre Sodoma e Gomorra, porque lá havia coisas terríveis durante a madrugada. E Deus ali salvou apenas a família de Ló, porque Abraão, o servo de Deus Altíssimo, intercedeu pelaquela nação, Sodoma e Gomorra, mas Deus não achou nenhum justo, a qual não poderia evitar o juízo naquele tempo, no capítulo 19 de Gênesis. Mas aí Deus, pela misericórdia dele, viu que Ló, ainda pecando, errando, ele se converteu. Mandou agora Ló e sua família sair de Sodoma e Gomorra, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Logo após que saiu Ló e sua família, todos aquela nação, os povos que tinha ali, homens, mulheres, jovens, que havia feito abominações, Deus mandou fogo e enxofre sobre aquelas nações, Sodoma e Gomorra, e todos ali morreram, a não ser Ló e suas duas filhas, porque a mulher de Ló, ao invés de seguir em frente, olhou para trás e ficou como uma estátua de sal. Queridos amados irmãos, hoje não está diferente. Naquele tempo, os abomináveis faziam coisas horríveis à madrugada. Hoje é ao meio-dia. O homossexualismo ao meio-dia. Isso é abominável diante do nosso Deus, porque Ele é santo. Essas pessoas que não aceitar o Senhor Jesus, se não se converter, sua parte será no lago de fogo e enxofre. Mas ainda é tempo de se converter. Quanto aos homicidas, ainda há tempo de se converter dos seus malfeitos. Ainda há tempo. Jesus Cristo ainda não veio para buscar a sua igreja. Ainda há tempo de você se converter. Ainda há tempo de você pedir perdão ao Senhor Jesus. E a igreja ainda neste momento procurar um servo do Senhor perto da sua casa e aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, para que os seus pecados, como o meu, fossem perdoados. Quanto aos fornicadores, aos feiticeiros, queridos, estamos vivendo a última chamada do Senhor Jesus. Estamos vivendo momento término da igreja na terra. São essas pessoas que não se converteram, achando que a sua religião vai levar para o céu. Pode ter certeza que não vai levar para o céu. Há uma só religião que vai levar para o céu. Uma igreja santa, uma igreja lavada, redimida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai vir buscar um povo zeloso, um povo de boas obras na face da terra. Mas ainda há tempo para os feiticeiros. Ainda há tempo para os idólatras. Jesus disse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, no seu conhecimento, no seu coração, e em segundo lugar, o seu próximo como a ti mesmo. Quando eu adoro na terra, homens, instituições, quando adoro na terra, cantores, cantoras, quando adoro na terra, time de futebol, jogador de futebol, eu estou idolatrando. Então estou deixando de adorar primeiramente Deus para adorar a criatura de Deus. E isso se torna idolatria, querido. Mas ainda há tempo para você se arrepender, porque eu me arrependi. Vários que estão vindo já se arrependeu e veio para o caminho do Senhor. Porque a Bíblia diz que tem apenas dois caminhos. Há um caminho apertado, há um caminho estreito, que vai nos levar para o reino dos céus. Mas, todavia, há um caminho largo, há um caminho espaçoso, que vai levar para perdição e perdição eterna. E todos os mentirosos, quantos e quantos mentirosos tem na face da terra? Uns mentem para subir de cargo na empresa, outros mentem para entrar na empresa, outros mentem para se dar de bem na vida, nessa terra.
Todos são mentirosos perante o Senhor, mas ainda há tempo de redenção. A sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é dando a segunda morte. Por exemplo, vamos fazer aqui uma conjectura. Vamos fazer que o Senhor Jesus Cristo não vai voltar. Vamos fazer que nós vamos viver nessa terra 60, 70, 80 ou 100 anos. Cada um tem a sua idade na face da terra. Mas no momento da morte, a pessoa morre. Nós temos a alma, o corpo e o espírito. Nós temos o fôlego de vida que o Senhor Jesus nos deu. Esse fôlego de vida, quando nós morremos, quando nós falecemos, o Senhor Jesus tira e leva para Ele. Agora fica na terra o corpo e a alma. Quando eu caio na terra morto, falecido, o corpo vai se desfalecer. Porém, a minha alma vai dar conta das minhas obras. Se eu aceitei Jesus Cristo em vida, eu vou ser levado para o reino dos céus. Porque a Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 19 de Lucas, a respeito de um homem que era rico. Ele vivia de uma vida irresoluta, ou seja, ele tinha tudo do bom e do melhor. E tinha um homem que era pobre, chamado Lázaro, e esse tinha chagas. Lázaro queria comer das migalhas que caíam da mesa do rico, mas o rico não dava importância para Lázaro. Certa vez, a Bíblia diz que o homem rico morreu e Lázaro também morreu. Lázaro morreu e rico morreu. Lázaro foi levado para o descanso e o rico foi levado para o inferno. Mas por que, irmão? Todos os pobres vão ser salvos? Não. Mesmo que Lázaro estava naquela situação lamentável, querendo comer a migalha do pão que caía da mesa do rico, Lázaro servia a Deus. O pobre vai ser salvo porque se aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O rico, ele foi para o inferno porque ele vivia na riqueza, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo no melhor, e não servia ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso. É por isso que quando ele morreu, ele foi para o inferno. E a Bíblia diz que ele agora começa a ver Abraão, e viu agora Lázaro, e começa a clamar para Abraão, dizendo: Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloque agora a água, a ponta da água que está na ponta do dedo dele, e venha agora na minha língua para me saciar a sede, porque eu estou atormentado. Agora Abraão disse: não tem como, porque há um abismo entre nós. Não tem como a pessoa sair daqui para ir, e nem sair daí e vir para aqui. O rico agora começa a atemorizar-se, porque no inferno é chama de fogo, é dor, é ranger de dente, é eternidade sem Deus. E agora ele começa a clamar: Pai Abraão, manda agora ele ir lá na casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá, Pai Abraão, porque aqui é lugar de tormento. Abraão disse: olha, ele está aqui porque ele serviu a Deus, mas você está aí porque não serviu a Deus. Agora ele disse: manda ele lá. Ele falou: não tem como. Eles têm os profetas e tem Moisés. Mas ele disse: olha, se alguém ressuscitar, eles vão acreditar porque estou aqui. Mas Abraão disse: se eles não acreditam nos profetas e nem em Moisés, não tem como acreditar nos mortos. Queridos, a salvação, ela é primordial. A vitória maior na vida de uma pessoa não é carro, não é casas, não é dinheiro, não é prosperidade. A maior vitória na vida de uma pessoa,
A maior dádiva que Deus dá à pessoa é a vida eterna por Cristo Jesus. Não adianta eu estar na terra, tendo tudo do melhor, e não ser salvo. Nós podemos ver nesse mundo secular quantas e quantas pessoas que eram ricos, pessoas que tinha um que era piloto de Fórmula 1. Esse camarada, ele era milionário, mas aconteceu um acidente com ele. Ele sumiu. O dinheiro dele não pôde comprar a enfermidade que ele teve. Não sabemos para onde ele foi. O dinheiro não pode comprar morte. O dinheiro não pode comprar salvação. Mas a salvação, querido, ela é de graça. Porém, cabe a você querer em seu coração confessar o Senhor Jesus, que Ele é o seu Salvador, que Ele pode perdoar os teus pecados como perdoou os meus pecados e todos aqueles que já estão no caminho do Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor. Se nós formos ler a palavra aqui, várias pessoas que não eram servos do Senhor aceitaram o Senhor Jesus e hoje eles estão salvos. Por exemplo, Pedro, Tiago eram pescadores e pecadores, mas o Senhor Jesus Cristo perdoou e fizeram deles ministros da palavra do Senhor. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz de um homem que matava, que prendia os discípulos do Senhor Jesus Cristo, logo após o Senhor Jesus subir novamente ao céu. Este homem era Saulo. Saulo, ele matava, ele prendia, ele batia nos discípulos do Senhor Jesus. Mas aí estava em Jerusalém, quando ele foi para Damasco, para perseguir aqueles discípulos lá, veio um clarão do céu, dizendo, aleluia, para ele agora, ele cai por terra. E uma voz do céu disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqueles que perseguem a obra do Senhor Jesus, aqueles que perseguem a igreja do Senhor Jesus, aqueles que perseguem o céu do Senhor Jesus, perseguem o próprio Senhor Jesus. Mas aí o Senhor tinha uma obra a realizar na vida de Saulo. E agora o Senhor Jesus diz, eu sou o Senhor Jesus, a qual tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E agora entende que ele estava perseguindo o próprio Deus, o Salvador da humanidade. Ele pergunta o que eu devo fazer. O Senhor orienta ele para ir a Damasco. E lá iria ter um discípulo do Senhor Jesus, que iria falar tudo aquilo que é necessário fazer. E a partir desse dia, esse homem que era perseguidor, esse homem que era matador, ele se torna o maior missionário, o segundo maior missionário da face da terra, porque o maior missionário foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem se torna-se Paulo, a qual nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Queridos, o mundo está em caos. O mundo está em caos espiritual. Está na hora de você que não ainda aceitou o Senhor Jesus, de fazer uma reflexão agora, aonde que você está, e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, porque Ele vai dar a você e a todos nós o descanso para as nossas almas. É uma reflexão nessa tarde. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, meu amado irmãos. E assim eu quero deixar essa palavra nos vossos corações. E a todos que estão na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não saia de Jerusalém. Jerusalém significa a igreja. Não saia, continue firme, ainda que as lutas venham, ainda que as perseguições, a angústia, o choro venham. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus enxugará de nossos olhos todas as nossas lágrimas. Assim eu quero deixar essa mensagem a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Senhor e eterno Deus que está nos céus, eu quero glorificar-te, eu quero glorificar o Senhor, adorar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda honra, é o único digno de toda glória, de todo louvor. O Senhor é que me resgatou para ministrar a tua palavra, e todos que estão fazendo a tua obra, o Senhor resgatou e deu a oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, Senhor ímpar, de estar ministrando a tua palavra, falando do amor do Senhor e do juízo do Senhor, para todos aqueles que já ouviram a tua palavra. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, venha, meu Deus, entrar nos corações daqueles que ainda não aceitou o teu Filho Jesus Cristo, e que essa palavra venha, meu Deus, crescer como uma semente, e dar frutos, um para 100, outros para 60 e outros para 30, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que venha crescer, Senhor, a tua obra, Senhor, e todos aqueles que estão nesse momento encarcerados pelo adversário, presos pelo adversário, meu Deus, eu quero te pedir em nome do teu Filho Jesus Cristo, liberta em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar abençoando a todos os teus servos e aqueles que querem buscar a tua, aleluia, salvação em nome do teu Filho Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor para todo sempre e louvar o Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus de Israel, glorificado, Senhor. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 40 minutos, 18 e 40. Poucas e poucos pregam sobre o Apocalipse. Até mesmo dá para entender que se você já leu todo o livro de Apocalipse, você tem que buscar muito, mas muito profundo e espiritual para entender o que Deus fala no livro da Revelação. Mas o irmão trouxe no capítulo 21, exatamente o penúltimo capítulo da Bíblia, porque o 22 é o último capítulo do Apocalipse e também o fechamento da Revelação. O fato que o irmão trouxe sobre as igrejas, que só existe uma igreja, Igreja Jesus Cristo. Mas nós sabemos que no Brasil, nós sabemos que no planeta existem várias denominações. Exatamente, até nós há de entendimento de que talvez há essas denominações por razões desmembramento de igrejas, ou até mesmo por problemas administrativos e assim outros fatos. Mas só sabemos que existe uma igreja. Agora, eu achei tão bonito, vou falar mesmo assim bonito, quando alguém testemunha daquela pessoa. E Jesus testemunhou a favor de João, porque João, exatamente, ele não teve aquela morte como os outros discípulos. João foi arrebatado, João foi levado para a glória com Jesus. E o Lázaro, exatamente, mendigando, mas teve Abraão que o testemunhou. Ele estava ao berço, ele estava ao lado de Abraão. Aí nós vamos buscar isso agora aqui, neste momento, exatamente dia 21 de novembro de 2016. Quem é que pode testemunhar por nós?
Quem é que pode falar bem assim, este é meu escolhido? Quem é que pode falar que está vivendo em santidade hoje? Que vai falar que Jesus é o seu advogado, que Jesus é o seu testemunho? Nós sabemos que é o dia do arrebatamento. Talvez você que congrega, você que prega a palavra, você que vai a uma igreja cristã, não quero saber o nome que você vai, mas talvez você vai ver alguém no trono, lá perto do trono de Deus, subindo, e de repente você não está. Porque a palavra de Deus, também em alguns evangelhos, testificam desse momento, quando Jesus fala, cuidado, vigiai e orai, porque muitos vão pregar, muitos vão falar em meu nome, muitos vão fazer milagres, muitos vão fazer cura, muitos vão fazer muito de coisa, mas não sou eu. É o Satanás que está exatamente por trás. Porque se uma pessoa, eu falo aqui com o Espírito de Deus aqui pedindo para falar. João foi arrebatado porque Jesus viu a vida de João. Jesus levou, depois da conversão de Paulo, que era perseguido, viu a vida de Paulo. Depois da conversão de Pedro, Jesus viu a vida de Pedro. E Jesus hoje está vendo a minha vida, vendo a vida de todos que falam que amam Ele, mas negam o pão para o próximo. Fala que segue Ele, mas não perdoa ninguém. Fala que faz por Ele, mas não faz nada pelos outros. Que arrebatamento quando vai chegar? Jesus, quando o irmão falou exatamente dos dois caminhos, das duas portas. Aliás, ele não falou a porta, mas eu vou trazer isso nas duas portas. Que existe a porta estreita e a porta larga. O mundo está aqui. Mas Jesus falou o seguinte, de que no dia do juízo final, Ele vai separar o joio do trigo. E vão ser poucos que vão ser salvos. Vão ser poucos. Então, se quer alcançar, como o irmão falou aqui, o mensageiro falou aqui, se nós queremos ficar bem próximo, bem íntimo de Deus, devemos ler, primeiro, as Escrituras. Segundo, colocar em prática. Terceiro, viver ela. Aí sim. Aí pode ter certeza. Um certo amigo meu, não vou falar o nome, mas ele virou para mim e falou bem assim, cara, eu vou falar uma coisa para você, o dia que você virar um crente, você vai ser um crente chato. Eu falei, mas como assim? Ah não, você quer tudo assim, você faz tudo assim, mas eu quero buscar o que é certo para a lei de Deus. Se a palavra de Deus fala, se eu for por esse caminho está errado, então é melhor sair dele, desviar dele. A questão não é ser chato, a questão é você se aproximar de Deus, Deus vai te revelando, vai te mostrando o que está errado. E nem todos aceitam, nem todos gostam. Pregam, congregam, vão à igreja, mas não faz a prática, não da igreja, mas não faz a prática da palavra. Apocalipse 21. O pecado do mundo está hoje no planeta Terra. Final do Apocalipse, capítulo 22. O consumo da revelação. Mas o irmão trouxe o recado. Se você quiser, dá tempo ainda. Se você quiser, dá tempo. É por isso que sempre nós falamos, vamos viver mais Deus do que a igreja. Vamos viver mais os irmãos do que a igreja. Igreja não salva, pastor não salva,
Padre não salva, santo não salva, quem salva é a palavra de Deus através do seu Filho amado Jesus. E o que você faz no seu dia a dia é o que o Deus sabe, e o diabo também. Talvez o pastor, o padre, o seu amigo, a sua esposa, ninguém sabe o que você fez durante o dia, mas essas duas peças, essas duas pessoas, ao que uma santa, santificada, remida, o Cordeiro, que é Jesus, sabe. A outra, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, ele também sabe. E às vezes muitos são levados pela obra de Satanás enquanto estão pensando que estão fazendo as obras santas. Você leu a Bíblia hoje? Você leu um versículo da Bíblia hoje? Você será que levou o pensamento a Deus e agradeceu pelo arroz, pelo café da manhã, por você estar ouvindo, por você estar falando, por você estar andando, ou até mesmo por você estar doente? Porque não devemos gloriar ou louvar a Deus só quando estamos plena saúde. Nós devemos agradecer a Deus até na enfermidade, porque a enfermidade é também para a honra e glória de Deus, como passou a Jó na vida dele. São 18 horas e 50 minutos, eu quero agradecer o mensageiro, exatamente por a palavra de cima do livro da Revelação, que é o juízo final, onde Deus, se Jesus não quisesse que nós soubéssemos o que vai acontecer, não tinha revelado a João e não tinha dado ordem a João: escreva o que eu vou te dizer. Assim está escrito no início do livro de Apocalipse. Escreve, pega a tinta, pega a pena, pega o papel, pega qualquer coisa, vai, escreve. É esse que eu quero que as pessoas leiam o que vai acontecer. E se elas quiserem ainda estar comigo no paraíso, dá tempo, como está até hoje escrito no livro da vida. 18h50, por aqui nós ficamos, agradecendo ao nosso bom Deus, ao seu Filho amado Jesus, por mais esse dia, por mais este programa, por este momento, porque aqui o irmão, o mensageiro, trouxe a revelação que Deus quis exatamente através do livro de Apocalipse. Eu quero agradecer a Deus por você nas comunidades, a você que está na sua casa, também nos acessando pelo site, aos ouvintes da Rádio Digigospel, da TV Providência, a todos vocês. E peço permissão a Deus que amanhã nós possamos estar aqui para receber mais um mensageiro, para trazer mais uma palavra de salvação, mais uma palavra exatamente de correção, mais uma palavra exatamente de arrependimento, mais uma palavra de revelação, enfim, é a palavra de Deus que precisa de ser pregada, como o irmão falou. Os discípulos fizeram isso, então é assim que eles estão também fazendo. São 18h51, a todos vocês, até amanhã, se Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.